Você já orou com tudo que tinha e mesmo assim sentiu que Deus não respondeu? Já teve a sensação de que o céu se calou bem no momento em que você mais precisava ouvir algo? Já pediu um sinal, uma direção, uma palavra e só encontrou o silêncio? Eu também. E por muito tempo achei que esse silêncio era uma forma de castigo. Como se Deus estivesse me deixando falando sozinho. Mas eu estava errado. Demorei muito para perceber, mas hoje eu entendo. Existem coisas que Deus só faz no silêncio. Obras que não acontecem no barulho, nem na pressa, nem nos aplausos. São processos lentos, profundos e invisíveis, que Ele realiza quando tudo parece parado. Hoje eu quero te contar o que descobri nesse lugar. Quero te mostrar as 7 coisas que Deus faz em silêncio e que quase ninguém percebe. Mas antes, deixa eu te levar até lá. Até o lugar onde tudo em mim desmoronou, e foi nesse chão quebrado que Deus começou a reconstruir o que nunca deveria ter sido erguido por mim. Foi numa madrugada qualquer. A casa estava em silêncio, mas dentro de mim, uma tempestade. Não tinha mais fé de verdade, só um fio. Uma oração sussurrada, sem palavras bonitas, sem força, sem esperança. Era só um me ajuda, sufocado entre as lágrimas. A dor tinha muitas vozes, mas Deus estava mudo. Pelo menos era o que eu pensava. Porque enquanto eu chorava sem entender, Ele já estava trabalhando, não fora de mim, mas dentro. Foi nesse processo que percebi a primeira coisa. A primeira coisa que Deus faz em silêncio é te parar. Sim, Ele te paralisa. Não por maldade, mas por misericórdia. Porque às vezes a pior coisa que poderia acontecer era você continuar andando na direção errada, achando que era o caminho certo. Ele me parou quando tudo parecia andar bem. Me arrancou da rota confortável. E no início eu lutei, reclamei, questionei, mas depois entendi que foi exatamente nesse parar forçado que eu comecei a enxergar. Para por um instante agora. Fecha os olhos. Respira fundo. E pergunta para si mesmo: será que Deus está te parando para te redirecionar? A segunda coisa que Deus faz no silêncio é esvaziar o seu coração. Esvaziar dos ruídos, das dependências, dos ídolos emocionais, dos sonhos construídos sem oração. Naquela fase eu perdi pessoas, perdi planos, perdi estabilidade, mas no fundo o que Deus estava fazendo era limpar o terreno para algo novo. Porque não tem como construir uma casa firme sobre entulho antigo. Deus não reconstrói sobre orgulho, nem sobre vaidade, nem sobre fuga emocional. Ele remove tudo, até o que você jurava que precisava, e então começa a plantar raízes. Terceira coisa, Deus te protege de você mesmo. E talvez essa seja a parte mais dolorosa, porque você não entende o porquê das portas fechadas, porque a relação não deu certo, porque aquele sim virou não, mas com o tempo você olha para trás e percebe: se aquilo tivesse acontecido, você não estaria mais inteiro. Você teria perdido a alma, a fé, a essência. O silêncio de Deus muitas vezes é um não cheio de amor. Um escudo invisível, um atraso proposital que te salva de um desastre que você nem sabia que existia. A quarta coisa é ainda mais sutil. Ele cura o que ninguém vê. Feridas antigas, traumas enterrados, autoimagem distorcida, gatilhos emocionais que a vida normal mascarava. Quando tudo para, o barulho de dentro aumenta e você é confrontado com a sua verdade. E ali, nesse lugar escuro, Deus age. Ele toca em memórias, revela a raiz da dor e começa a curar, não com palavras, mas com presença. Foi assim comigo. Chorei por horas sem saber porquê. Depois entendi. Era cura, era limpeza, era libertação. Quinta coisa, Deus fortalece a sua fé. E não é aquela fé empolgada de culto de domingo. É aquela fé madura que permanece mesmo sem sentir nada. Fé que não depende de emoção nem de sinal. Fé que descansa no caráter de Deus mesmo sem ver resultado. Bem-aventurados os que não viram e creram.
João capítulo 20, versículo 29. Eu não vi, mas continuei orando, e cada oração no escuro, cada amém sem resposta, foi uma raiz se aprofundando, uma estrutura invisível sendo firmada. Sexta coisa que Deus faz no silêncio: Ele se move nos bastidores. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Ele está organizando coisas que você nunca conseguiria. Ele está usando pessoas que você nem conhece, alinhando circunstâncias, fechando portas estratégicas, preparando terrenos, criando conexões. É como uma orquestra. Você está sentado na plateia achando que o palco está vazio, mas Deus está nos bastidores, afinando os instrumentos, colocando cada peça no lugar certo. E quando o tempo certo chega, o palco se ilumina. Sétima coisa, e talvez a mais poderosa: Ele transforma o silêncio em intimidade. Porque quando Deus para de falar, você começa a ouvir. E o mais curioso é no silêncio que você passa a conhecer quem Ele realmente é. Não o Deus das bênçãos, mas o Deus que permanece, que consola sem palavras, que sustenta quando ninguém mais sustenta, que fica, mesmo quando todo mundo foi embora. Foi nesse silêncio que eu descobri que não precisava mais de provas, só precisava confiar. Mas o vídeo ainda não acaba aqui, porque o silêncio de Deus não é o fim da história, é só o começo. E existem pelo menos mais 3 coisas que Ele faz sem que a maioria perceba. E agora que você já caminhou até aqui comigo, é hora de enxergar ainda mais fundo. Oitava coisa, Ele revela quem está do seu lado por interesse. No silêncio, você percebe quem só estava por perto quando tudo ia bem. Quando seu mundo desmonta, as máscaras caem e os amigos de ocasião somem. Mas isso também é livramento. Deus te mostra quem precisa sair para que Ele mesmo ocupe o lugar. E às vezes tirar pessoas é salvar a sua alma. Nona coisa, Ele te ensina a depender dEle de verdade. Quantas vezes buscamos conselhos em todo lugar, menos nele? Vivemos em busca de respostas rápidas, de frases prontas, de vídeos motivacionais. Mas quando tudo silencia, Deus te obriga a voltar para a origem, para a oração simples, para a palavra crua, para a intimidade pura. E ali nasce uma fé que ninguém pode roubar. 10ª coisa, Ele planta propósito no seu deserto. Você acha que está vivendo o fim, mas Deus está escrevendo o começo. É nesse lugar de dor, de crise, de dúvida, que nasce o chamado, que a voz se afina, que o coração se alinha. E quando tudo isso passar, porque vai passar, você vai olhar para trás e vai dizer: foi ali que Deus me forjou. E agora eu te pergunto, você ainda odeia o silêncio? Ou será que esse silêncio é, na verdade, a obra-prima mais íntima de Deus na sua vida? Se essa mensagem encontrou o seu coração, escreva aqui nos comentários: Deus, eu escolho confiar até no teu silêncio. E se você conhece alguém que está vivendo um tempo assim, compartilhe esse vídeo com ela, porque talvez esse vídeo seja a resposta silenciosa que ela tanto esperava.